Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs que vão estar nos assistindo. E é muito bom estar juntos, é uma responsabilidade, porque nós precisamos dar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Então, na escola bíblica dominical, nós estamos estudando, né, na presencial, nós estamos estudando o poder da palavra, né? E nós vimos, né, esse domingo passado, estudamos vários textos. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês também. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, a Bíblia, ela apresenta inúmeras figuras para ilustrar a influência da língua. Então, nós vamos estar vendo esse tema hoje, né? Mas, para a gente ter um alerta, Mateus 12, 36 a 37, Jesus já faz esse aviso para nós, né? Mais uma vez, Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Muito forte, né, meus irmãos, minhas irmãs? É muito forte esse texto de se a gente tivesse esse versículo na nossa mente marcado, a gente falaria bem menos, né? A gente falaria bem menos. Então, nós temos que perceber que este é um tema muito sério. É muito sério, e porque para a gente falar edificando a vida das pessoas, para a gente falar, edificar a nossa própria vida, nós precisamos ter a intimidade com Deus, nós temos que ter intimidade com a palavra para a gente poder atingir outras vidas com palavras que edificam, né? E a gente vê na palavra que as nossas palavras elas podem produzir vida como podem produzir morte, tá? Provérbios 18, 21 nos diz assim: quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. Tem muitas versões que falam os frutos, né? Que nós vamos colher bons frutos. E pelo poder que há nas palavras, gente, igrejas são edificadas, igrejas caem também por causa do poder que há nas palavras. E pelo uso da língua, vidas são exaltadas e rebaixadas. Então, é muito sério, né? Como eu já falei para vocês, muito sério este tema. Para a gente estar usando a nossa língua, que palavras têm saído de nossa boca, né? Vamos orar? Senhor, nós cremos na Tua presença conosco, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Então, Senhor, no nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que nós possamos, com esse estudo, estar atento à nossa palavra, tudo que sai da nossa boca, tudo que a nossa língua produz, ó Deus. Eu peço no nome de Jesus, Senhor, ó Pai, pelo poder, pelo controle do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos também, Senhor, te alegrar com nossa palavra, Senhor, e edificar a vida dos irmãos e das irmãs, de todos que estão ao nosso redor. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Então, a Bíblia, ela, como eu falei para vocês, apresenta inúmeras figuras para ilustrar a influência da língua. E a primeira que nós vamos estar vendo é o chicote. O chicote, ele tem poder de tortura, tanto emocional quanto psicológica, tá? Então, Jó 5, 21 diz para nós assim: você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Então, o Senhor está falando que na nossa vida, controlada pelo Espírito Santo, a gente não vai precisar ter medo desse chicote que é a língua, tá?
Muitas vezes palavras doem mais do que uma agressão física. Quantas vezes, né? Quando às vezes uma criança ou um adolescente ou alguém fala: nossa mãe, preferi que você me batesse do que você ficar falando, né? E palavras, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, né? O chicote está ligado à tortura, castigo. Na época de Paulo, o chicote usado tinha pedaços de ossos para que a dor fosse maior. Imagina. Já o chicote, eu nunca levei uma chicotada, né? Mas você vê o tipo do chicote e aquilo corta. E ainda na época de Paulo, ele tinha ossinho na ponta, foi o que Jesus também levou. Então nós temos que ter muito cuidado com a língua, porque ela tem o poder de chicote, de cortar, de machucar, de torturar, né? Muitas vezes emocionalmente, psicologicamente, ela vai falando, a pessoa vai falando tanto, vai soltando palavras, né, que machucam. Então é muito perigoso. Como que está a nossa boca, o que tem falado, né? Porque as palavras que nós temos falado têm sido como chicote da vida das pessoas. Lá, agora nós vamos ver mais um, que é a pena. Lá no Salmo 45, 1. Tá? A pena, ela tem poder para marcar no coração. A pena aqui a que se refere, né, nós vamos ler, é aquela que era para escrita, né, não tinha essas canetas, mas tinha a pena para ser escrita. Então o Salmo 45:1 fala para a gente assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Aquilo que Jesus falou ficou marcado no coração de muitas pessoas, que depois passaram para os pergaminhos e que chegou até nós na forma de Bíblia. A língua, como uma pena, tem este poder de marcar para sempre. Porque o que é escrito, né, o que nós vimos, a palavra de Deus, ela foi escrita lá com penas, no pergaminho. Agora já é mais fácil, né, para a gente ter, porque teve a tipografia, né, tudo bonitinho. Agora ainda mais fácil, nós temos o nosso celular. Bíblia só não lê quem não quer, só não tem quem não quer abaixar um aplicativo no seu celular, né? Então, que a nossa língua, que as nossas palavras, elas marquem as pessoas para sempre. Você possa lembrar de pessoas que tinham palavras, né? Palavras muitas vezes de repreensão, mas palavras que marcavam para o bem a nossa vida. E se a gente for pensar lá na nossa igreja, a gente vai ver quantas pessoas que nos marcaram, né? Nós tivemos a irmã Socorro, que mulher abençoada, né? Tinha seus problemas, mas quando a sua boca abria, era para abençoar, né? Palavras como penas, né? A língua como penas, né? Marcou nossa vida. Não tem quem não foi marcado pela vida dela, por muitos pastores que passaram por nós, que marcaram nossas vidas. Então, compara aqui com a pena, porque a pena, né, o poeta, né, fala, o próprio salmista escrevia e deixou essas coisas lindas, maravilhosas para nós, e nós temos a Bíblia, né? Aí nós temos outra comparação, que é com flecha, a língua como flecha, né? E a flecha, meus irmãos, ela é uma arma de guerra a longa distância. A flecha era usada nas guerras e ela atinge um alvo longe, um alvo que está bem longe, né? O texto está lá em Jeremias 9:8. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha.
Então, lembrando que a flecha é uma arma de guerra a longa distância, atinge longo. Sempre que um arqueiro atira a flecha, ele tem um alvo específico para atingir, né? Ele mira o alvo, vai, né? Quando não acerta o alvo, corre-se o risco de atingir quem não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, muitas vezes as nossas palavras, né, lançadas ao vento, lançadas ao léu, é como flecha. Muitas vezes a gente mira um alvo, e erra o alvo e acerta, e muitas vezes vai machucar outras pessoas, outras vidas. Então, cuidado com as nossas palavras. E eu creio que no tempo que nós estamos vivendo, ela tem um alcance maior ainda quando você se pronuncia nos meios de comunicações, nos meios sociais, seja na internet, no Instagram, no Face, né? A sua palavra vai longe, pessoas vão ouvir, né? Vão sentir essa flechada longe. Então, cuidado com as suas palavras, sejam elas escritas, sejam elas faladas, mas elas podem atingir pessoas, vidas que não sabem nem o que está acontecendo. Então, muito cuidado, né? Por isso que a Bíblia já fala da flecha, traz essa linguagem da flecha, né? Outra figura que nós temos da língua é de uma espada afiada. E a espada, diferente da flecha, ela é uma arma de guerra, mas é usada a curta distância. Você não lança uma flecha, você não lança uma espada afiada, você vai com a espada afiada ali, né? Tem que ser de perto, né? E esse texto nós vamos ver lá em Salmo 57, 4. Tá? Salmo 57, 4. Estou em meio a leões, ávido para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. A sua língua é espada afiada. Então, licença, irmãos. Então, muito cuidado com nossas palavras. Quando a gente muitas vezes fala assim, eu falo a verdade, doa a quem doer. Mas isso não é cristão. O cristão, porque está usando a palavra como a espada. Você está ali com a pessoa e corta e machuca a pessoa, né? Não é a que está longe, mas é a que está pertinho de você. Então, muito cuidado. A flecha você lança, ela vai atingir outras vidas, às vezes muito longe, mas a espada é aquela que você, muitas vezes, por falar, né, por se sentir que eu sou verdadeira, eu falo mesmo o que eu penso, você está usando a palavra, né, sua língua como espada, está machucando. Aqui o salmista fala, né, estou em meio a leões, ávido para devorar, seus dentes são lanças e flechas, a sua língua é espada afiada. Então, irmã querida, cuidado com o que a sua boca está falando. Agora, nós temos mais um ainda, que compara, que é com a navalha afiada também. Né? E lá, esse nosso texto está lá em Salmo 52, do versículo 2 ao versículo 4. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Irmão, é sério, né? Você prefere, a sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Então, olha o perigo da nossa
palavra, né? Que a gente vai falar palavra maldosa. A gente preferiu o mal do que o bem, né? A falsidade. E nós estamos vivendo um tempo agora, que é o tempo que antecede as eleições, onde as palavras são soltas com tanta facilidade, não tem medo de ferir as pessoas. Cada um tem a sua própria opinião, não sabe se é o bom, se é o mal. E muitas vezes a gente também se omite, a gente fica quieta, né? Então a gente tem que estar pedindo em oração mesmo para o Senhor, para que a nossa língua não seja uma navalha afiada. E tem um pensamento, né, que chamou até a minha atenção, eles falam que é de Washington Irving. Ele fala assim: uma língua afiada é a única ferramenta de corte que fica mais afiada à medida que é usada. Então, a pessoa, quanto mais usa, quanto mais maldade, quanto mais palavra mentirosa ela fica afiadinha. Ela vai, e aí daqui a um pouco ela não sabe nem, ela mesma não sabe o que é verdade, o que é mentira que ela está falando. Então, nós temos que ter esse cuidado com a nossa boca, que a nossa língua não seja comparada com essa navalha afiada e que se afia cada vez mais. Então, meus irmãos, muito cuidado. A gente vê que é muito profundo a palavra do Senhor quando ela fala de língua, quando ela fala das palavras que saem da nossa boca. E olha a que elas estão sendo comparadas, né? E agora nós vamos ler o texto lá em Tiago 3, de 1 a 8. Vamos abrir nossa Bíblia? Tiago 3. Tiago 3. Isso, 3 de 1 a 8. Vamos estar lendo lá. Já encontrou? Então vamos juntos. 3 de 1 a 8. O domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Homem também, desculpa, irmãos, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então eu leio essa parte, né? E esse texto que nós lemos, nós podemos dizer que tamanho não é documento, né? A gente vê lá o leme pequenino e a gente vê o freio na boca do cavalo e a gente vê também a língua. Tudo pequeno, mas pode, né, trazer, sem ser o freio, mas pode trazer a destruição, né? Então, nós vimos aqueles outros textos, comparado agora nesse texto nós vamos ver aquele comparado. Aqui ele é comparado ao leme. Antes eu gostaria de quando eu estava estudando,
esse primeiro texto: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois você sabe que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, muitas vezes eu pensava nisso, eu falei, nossa, ser professor de escola dominical, ou ensinar, ou pregar, né? A gente sente medo, porque a responsabilidade é muito grande, né? E nós vemos aqui que o julgamento vai ser maior rigor. Mas eu estava hoje, que veio na minha mente, né? Que não é só na igreja, é onde eu trabalho, onde eu vivo, né? A minha família. Por quê? De uma forma ou de outra, nós somos mestres, nós ensinamos muito. E como tem sido a nossa vida, o nosso falar, sem ser no âmbito da igreja, dentro do trabalho, né? Porque nós temos que fazer tudo como para o Senhor. Então, nossa palavra tem que ser a mesma, dentro e fora da igreja, porque, né, do templo, porque a igreja somos nós, porque nós vamos dar conta para o Senhor, tá bom? Então não fica com medo de dar aula na escola dominical, não fica com medo de dirigir uma reunião, né? Por medo do rigor, porque a nossa vida, nós vimos no primeiro texto que Jesus falando, né? Pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Então vamos voltar lá na língua, né? Sobre o que ela diz aqui comparada ao leme. O leme é o poder para governar, né? É um pequeno dispositivo instalado em uma embarcação para controlar a direção. Assim como o leme é capaz de mudar o curso de uma grande embarcação, mantendo dentro dos limites, assim é a língua. Um minúsculo órgão pode controlar todo o corpo, todo o corpo. E olha que muitas vezes a direção de um país, né? A direção de uma congregação, de uma família, por causa de uma pequenina língua, muda todo o curso da nossa história. Então vamos ter cuidado, né? O freio é uma peça de metal colocada na boca do animal, consegue controlar todo o corpo. Essas duas figuras ilustram que a disciplina, controle da língua, merece uma atenção especial. A Bíblia, em Tiago 1:26, você lê aí, marca na sua Bíblia, nos alerta: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua ferina, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha a seriedade, irmãos, que é a palavra que sai da nossa boca. Aí, a língua aqui nesse texto é comparada a uma pequena fagulha. E a pequena fagulha, ela tem poder de destruição. Uma faísca na parte elétrica tem sido a causa de grandes incêndios que deixam prejuízos irreparáveis. Uma brasa incendeia uma floresta, irmãos, e uma palavra dita fora de tempo, lançada fora de tempo como uma flecha, ela separa os melhores amigos. Né? E lá em Provérbios, se você voltar um pouquinho, Provérbios 18, vamos correr lá, eu não tinha nem anotado para falar para vocês, mas veio à minha mente agora, Provérbio 18, o versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. O vinte do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, irmãos, é uma pequenina brasa. Nós vemos aí tantos incêndios que acontecem, às vezes, por uma coisinha de cigarro que é jogada, né? Um vidro, o sol bate e dá aquela fagulha. Então, a língua é perigosa, né?
Em Provérbios 16, 27, fala assim pra gente: o homem rebelde faz planos maldosos, suas palavras são um fogo devorador, né? E tem uma fagulha, irmãos, que ela é arrasadora. Essa fagulha chama fofoca. Até gostosinho de falar fofoca. E ela é muito perigosa. E isso daí vai ser um tema para uma outra lição, né? A Bíblia também fala para a gente, né? Lá em Tiago, que nós lemos, que ela é um membro venenoso, poder de contaminação. O Salmo 100, o versículo... Não, desculpa, o Salmo 140, o versículo 3. Salmo 140, versículo 3. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Olha, veneno, irmãos. O veneno é uma substância natural ou sintética que causa danos a tecidos vivos e tem efeito nocivo ou fatal, se ingerido, inalado ou injetado através da pele. Quando o veneno mortífero da língua se espalha, provoca as seguintes consequências, né? Olha, quando o veneno mortífero da língua se espalha, provoca as seguintes consequências: separa os amigos, cria mal-entendido, incentiva julgamentos injustos. Salmo, eu quero ler aqui para vocês, Salmo 120, o versículo 2. Como o salmista falou: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Vou estar encerrando. É um tema que a gente poderia ficar muito tempo, mas eu gostaria de encerrar com vocês. E eu creio que eu já falei tanto desse salmo várias vezes, já falei para vocês anotarem, marcarem na Bíblia, né? Vocês devem ter marcado. Salmo 141, o versículo 3 e o versículo 4. Vamos lá? Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e que nós tenhamos muito cuidado. Lembrando do primeiro texto que nós lemos quando Jesus nos alerta que nós vamos dar conta de toda palavra inútil que sair da nossa boca. E agora o salmista fala: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor frutifique no seu coração, que você possa guardar no coração, como diz o salmista, para não pecar contra ti. Deus te abençoe.